Fala galera, vamos continuar os nossos estudos sobre a Lei de Diretrizes e Bases. No último bloco, eu falei sobre características que são regras comuns lá da educação básica. Falei do artigo 21 ao 28. Falei da divisão da educação escolar em 2 níveis, educação básica e superior, a divisão da educação básica em etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Falei eu das finalidades da educação básica, que estão dispostas no artigo 22. Falei dos objetivos precípuos da educação básica, alfabetização e o letramento, também no artigo 22. Falamos das formas de organização da educação básica, só para contrariar, a gata fugiu com o MC ensino médio. Falamos do calendário escolar, falamos da classificação, da reclassificação, falamos da avaliação, da progressão parcial, dispositivos que estão lá no artigo 24. No artigo 25 falamos dos objetivos que devem ser observados pelas autoridades. E no artigo 26 falei eu dos currículos da educação básica, da Base Nacional Comum Curricular e da parte diversificada. Caminhei para o artigo 27 com as diretrizes desses currículos. No artigo 28 falamos da educação indígena, da educação do campo e do fechamento de escolas indígenas, quilombolas e também de escolas do campo. Feito isso, nossa revisão do bloco anterior, caio eu agora na educação infantil. Neste bloco nós vamos conversar sobre características das etapas da educação básica. Vou eu falar da educação infantil, do ensino fundamental e também do ensino médio. Então nós vamos do artigo de número 29 até o artigo 36. E se der tempo ainda vou falar da EJA, tá? Mas não sei, então enquanto isso, vem comigo que nós vamos conversar de olho na tela. Olha lá na tela, artigo 29, ele diz o seguinte: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, ela tem como finalidade o desenvolvimento integral dos nossos estudantes de até 5 anos de idade. Então esse é o seu objetivo, a sua finalidade. O objetivo da educação infantil é garantir o desenvolvimento pleno dos nossos alunos, de até 5 anos. Em quais aspectos, Carlinhos? No aspecto físico, psicológico, intelectual e social. E na educação infantil, a gente complementa as ações da família e da comunidade, em muito razão daquela ideia do educar e cuidar aqueles que estão ali na educação infantil. Tá bom? O artigo 30 vai falar das fases da educação infantil. Ele vai dizer: a educação infantil será oferecida em creches ou equivalentes para as crianças de até 3 anos. E na pré-escola, para as crianças de 4 a 5 anos. Isso aqui está errado, Então, só colocando aqui, pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. De 4 a 5 anos de idade. Então, nós temos 2 fases. Lembrando, educação infantil, creche e pré-escola. Creche e pré-escola. Creche até os 3 anos, então é de 0 a 3, pré-escola 4 a 5 anos. Já foi 6, Carlinhos, como estava aí no lugar que você falou que está errado? Já, mas hoje, com a ampliação do ensino fundamental, é 5 anos. Então, esquece isso aqui que eu risquei e vem comigo de 4 a 5 anos, que é o que nós temos nos dias atuais, tá bom? Vamos para frente nas características e regras. Deixa eu apagar aqui que eu estou escrevendo errado, né, gente? Características da educação infantil, suas regras comuns. Primeiro, tem avaliação, professor Carlinhos? Tem avaliação. A avaliação é mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das nossas crianças. E é sempre sem objetivo de promoção, mesmo que seja para ingresso no ensino fundamental, mesmo que seja para acessar o ensino fundamental. Tá bom? Segundo, carga horária. Qual é, professor Carlinhos? É mínima de 800 horas. Deixa eu pegar uma outra cor que eu acho que vai chamar mais atenção. Mínima de 800 horas anuais, distribuídos por um mínimo também de 200 dias. Então, lembrando que é mínimo, e o dia aqui é de trabalho educacional, diferente de trabalho escolar que nós tínhamos para o ensino fundamental e para o ensino médio, tá? E ele aqui continua. O atendimento que nós vamos dar a essa criança, no parcial é de no mínimo 4 horas, e no integral é de no mínimo 7 horas. Então, no mínimo 4 e no mínimo 7 horas no integral. Tem controle de frequência na educação infantil? Na educação infantil, não. Mas nós temos na pré-escola. Na pré-escola, o mínimo é de 60%. E temos que expedir documentos que tratem do processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Geralmente se faz através de
relatórios. Tudo bem? Gente, controle de frequência, 60% da educação infantil. E se o aluno não alcançar, reprova? Não, não reprova. Aqui é para a gente ter controle e também para cobrar a atuação dos pais, né? Ao levar esses estudantes a partir dos 4 anos para a educação infantil na pré-escola. Fechado isso? Fechamos então a educação infantil. Então vamos recapitular rapidinho. Qual é a finalidade da educação infantil? Desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, complementando as ações da família e da comunidade. Essas crianças podem ser atendidas em creches de 0 a 3 anos, na pré-escola de 4 a 5. Tem avaliação na educação infantil sem fins de promoção. A gente atende por no mínimo 800 horas e no mínimo 200 dias de trabalho educacional. A gente ainda tem que acompanhar esse aluno por no mínimo 4 horas no parcial e no mínimo 7 horas no integral. Ainda tem a frequência, no mínimo 60% para a pré-escola, e tem que ter documentação que ateste o desenvolvimento dessa criança. Então, educação infantil, finalizada com sucesso, a gente segue para a próxima etapa. Chegamos aos 6 anos de idade. Vamos entrar no ensino fundamental. Vem comigo dar uma olhada na tela. O ensino fundamental, gente, sempre foi etapa obrigatória dentro dessa LDB. E aí, essa etapa passou por mudanças. Então, ele agora tem duração de 9 anos. Já foi 8? Já, mas agora é 9. Inicia-se aos 6 anos de idade. E qual é o grande objetivo do ensino fundamental? É a formação básica dos nossos indivíduos. Formação básica dos nossos indivíduos. Tá bom? E aí, existem finalidades ligadas a esse ensino fundamental. Primeiro, desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, é a preocupação da educação infantil com a leitura, a escrita e o cálculo. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político e da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. E ainda, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, formação de atitudes e de valores. E, por fim, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Tranquilo isso? Tranquilo isso? Beleza, então vamos seguir em frente. Por quê? Esse ensino fundamental pode se desdobrar em ciclos, ele pode se organizar em ciclos, não há nenhum problema. Segunda coisa, em quem tem progressão regular por série, então quem tem lá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, eu posso ter formas de progressão continuada. O que é isso? A passagem de um ano para outro sem reprovação. Isso geralmente acontece aqui nesses 3 primeiros anos, tá? Por quê, professor Carlinhos? Porque nós temos um ciclo sequencial ligado à alfabetização. E aí, gente, isso é sem prejuízo da avaliação. Então, logo, progressão continuada não se confunde com promoção automática. Não se confunde. Por quê? Na promoção automática não há avaliação. E aqui, ó, é sem prejuízo dela. Então, não se confunde por isso, porque tem avaliação e tem progressão continuada. Beleza? Tranquilo isso? E, ó, para a comunidade indígena, a gente vai atuar com o bilinguismo. Nesse bilinguismo, a gente está falando da oferta da língua portuguesa, mas também do uso de língua materna aos indígenas. Língua materna. Tudo bem? E aí eu também asseguro a eles os processos próprios de aprendizagem. Essa é a característica que nós temos aí para o ensino fundamental. Vamos em frente. Esse ensino fundamental, a regra dele, ele vai ser presencial. Só pode utilizar-se do ensino à distância como forma de complementação ou em situação emergencial. Então, aqui no presencial, nós estamos a tratar da regra. E no à distância? O à distância é a exceção. Fechado? Obrigatoriamente, nós vamos ter um conteúdo aqui a ser trabalhado. Qual o conteúdo? O direito das crianças e dos adolescentes, levando em consideração o ECA, com material didático a ser distribuído para esses alunos. Tudo bem? E, ó, vai ter um tema transversal para ser trabalhado. Conteúdo, direito das crianças e adolescentes. Tema transversal, os símbolos nacionais. Esses também devem ser trabalhados
dentro deste ensino fundamental. Ainda no fundamental, a gente vai ter o ensino religioso. Lembrando, é só no fundamental, só no ensino fundamental que nós temos esse ensino religioso. E ele adora cair em prova, tá, gente? Cuidado, porque ele só está nas escolas públicas, beleza? Não há de se falar em escolas privadas em ensino religioso, conforme está aqui disposto, tá? Vamos lá, então, entender. Primeira coisa, a matrícula, ela é facultativa. Essa matrícula facultativa é para respeitar a laicidade. Nós não estamos em um estado laico? Para respeitar a laicidade, a gente vai ter matrícula facultativa no ensino religioso. Ele é parte da formação básica, é disciplina dos horários normais, como eu disse, das escolas públicas de ensino fundamental. Vai respeitar a diversidade cultural religiosa do Brasil e é vedado qualquer forma de proselitismo, que é, gente, mais ou menos como a ideia de catequizar. Não se pode usar essa ideia de catequizar os nossos estudantes. Catequizar os nossos estudantes. Tá bom? Por que, professor Carlinhos, não se pode catequizar esses estudantes? Porque isso seria uma forma de proselitismo, de levar para uma religião cristã. E essa não é a regra. Eu tinha colocado com Z, com S, tá, gente? Mas eu acho que é com Z, catequizar, tá? Os sistemas de ensino, na hora de ofertar esse ensino religioso, vão regular os procedimentos para definir os conteúdos e ainda para admitir os professores, tá? Quais vão ser as normas para habilitar e para admitir professores do ensino religioso. Vão também ouvir as entidades civis das diferentes denominações religiosas para que esse conteúdo seja da maior diversidade religiosa possível. Assim sendo, a gente vai ter mais chances de ter um ensino religioso que compreende todas as pessoas e atende a todos da mesma forma. Tudo bem? E para terminar o ensino fundamental, temos o artigo 34. E aí lá no 34, gente, ele vai falar da jornada deste ensino fundamental. Ele vai incluir pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula. E progressivamente ele vai ampliar esse período de permanência na escola. Vai ampliar para ter alunos em tempo integral. Isso ele vai falar inclusive em outros momentos da nossa lei, tá bom? Claro que eu posso ter dispositivos distintos para o caso do ensino noturno ou para formas alternativas, tá bom? Mas aí deve ser analisado caso a caso, tudo bem? E esse ensino fundamental progressivamente deve ser ofertado em tempo integral. Para quê, Carlinhos? Para que os sistemas de ensino atendam os nossos alunos por mais tempo, garantindo a eles maior formação. Essa é a grande ideia. Tá bom? Vamos em frente agora falar do ensino médio. E para falar do ensino médio, gente, o que eu mais quero que você entenda é que nós temos aqui um novo ensino médio. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde com você é: Carlinhos, a alteração do ensino médio é boa ou é ruim? Não nos interessa. Essa é uma visão crítica. E para as questões de prova, ele não tem visão crítica na maioria das vezes, na enorme maioria das vezes. Ele quer saber o texto da lei e o motivo da origem daquela mudança. Então, para a prova, qual é a origem dessa mudança? O ensino médio enfrentava grandes dificuldades. Precisava melhorar a qualidade do que era ofertado. Então, propusemos um novo modelo em que mais se assemelha à educação contemporânea, aos alunos com o uso das tecnologias e também ao seu desenvolvimento. Essa é a visão do novo ensino médio. Articula, então, a educação propedêutica à educação profissional, garantindo ao aluno o ingresso já no mundo do trabalho ou ainda a sua especialização em um curso da educação superior. Fechado isso? Essa é a essência que eu quero que você guarde. Então vamos lá falar primeiro, lá no artigo 35, sobre as finalidades deste ensino médio. Dá uma olhada aí na tela, olha lá. O ensino médio, que é a última etapa, a etapa final da educação básica, ele tem duração mínima de 3 anos, no mínimo dura 3. E Carlinhos, nenhuma outra etapa tinha palavra mínima. Verdade. Só aqui tem a palavra mínima. E essa palavra mínima, Carlinhos, significa o quê? Significa que, além do ensino médio, eu posso ter o ensino médio, mas eu também posso articular a educação profissional.
se eu articular a educação profissional, eu posso ampliar, por exemplo, a carga horária deste ensino médio. Essa é uma característica, tá bom? Seguindo em frente, quais são as suas finalidades? Essas finalidades, gente, vão estar ligadas a essas 4 palavrinhas. Ao ensino, à tecnologia, ao trabalho e também à cultura. Então, a gente vai ter as finalidades do ensino médio ligadas a essas palavrinhas aí. Vamos lá, então? Olha só, finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos que foram adquiridos lá no ensino fundamental e que vão possibilitar este estudante ele progredir nos estudos. Essa é a primeira consideração que nós temos aí para o ensino médio e de suas finalidades. Depois, nós vamos ter a preparação básica deste aluno para o trabalho e para a cidadania, para que ele possa continuar aprendendo, de forma a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas formas de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. Essa também é uma característica e finalidade do nosso ensino médio. Depois, professor Carlinhos, tem o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo aqui a formação ética, o desenvolvimento da autonomia intelectual e o pensamento crítico. Isso também é característica deste ensino médio. E, por fim, a compreensão dos fundamentos científicos tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria e a prática e o ensino em cada disciplina. Essas são as finalidades do ensino médio que estão lá no artigo de número 35 e foi criado, gente, com a mudança do ensino médio, o artigo 35A. Olha ele aí. E ele já começa falando da composição deste ensino médio, dos currículos do ensino médio. Lembrando, os currículos do ensino médio agora, eles também têm 2 partes. Lá na educação básica, né, Base Nacional Comum Curricular, aqui a gente vai chamar de formação geral básica. E a parte diversificada, a gente vai chamar de itinerários formativos. Deixa eu corrigir esse P aqui e colocar IF, itinerários formativos. Mesma regra, aqui a origem é a BNCC e é mais rígido. Aqui, a origem é a parte diversificada, logo é mais flexível. Dentro da base, a gente vai definir dentro da base áreas do conhecimento para o ensino médio. E quais são as áreas de conhecimento para o ensino médio, professor Carlinhos? São 4. As linguagens e suas tecnologias. Aí nós temos a matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e as ciências humanas e sociais aplicadas. Essas são as áreas do conhecimento do ensino médio. Dentro dessas áreas do conhecimento, elas vão se desdobrar em quê, professor Carlinhos? Elas vão se desdobrar em componentes curriculares, o que nós chamamos de disciplinas. Então, as áreas do conhecimento, elas se desdobram em disciplinas. E por se desdobrar em disciplinas, a gente faz as áreas para garantir maior interdisciplinaridade. Essa é a regrinha do jogo, tá bom? Vamos em frente, então. Vamos falar aqui do 35A. A parte diversificada dos currículos, conforme diz lá o artigo 36, ela é definida por cada sistema de ensino, tá? E ela vai estar harmonizada à base. Para quê, Carlinhos? Para contar do contexto histórico, econômico, social, ambiental e também cultural. Lá dentro da base, a gente vai incluir no ensino médio estudos e práticas obrigatórios de educação física, artes, sociologia e filosofia. Todos esses obrigatoriamente terão estudos lá dentro do ensino médio. O ensino médio passou por uma maior flexibilidade. E essa maior flexibilidade, você vai ver aqui, ó, porque só 2 disciplinas, só português e matemática, elas são obrigatórias nos 3 anos do ensino médio. As outras disciplinas podem ser condensadas ou ofertadas de forma distinta. Tudo bem? Então, lembrem-se disso. E para as comunidades indígenas, é admitido aquele bilinguismo. Eu posso fazer o uso das línguas maternas destes estudantes. Pode haver aí o uso das línguas maternas. Ah, Carlinhos, isso aqui também já estava no ensino fundamental. Já, e está super tranquilo isso, nenhum problema, tá? Os currículos do ensino médio
também vão obrigatoriamente trabalhar com a língua inglesa, como já dizia o artigo 26, a partir do 6º ano, língua inglesa. Então tá tudo bem. Só que aqui eu posso ofertar mais. Eu posso ofertar outra língua estrangeira. Lembrando, aqui é em caráter optativo. Em caráter optativo. Aí o aluno vai fazer opção por fazer ou não. E aí a preferência para a oferta é do espanhol. Para que isso aconteça, aí a gente vai ter que ver disponibilidade de oferta, de local, os horários, como é que isso vai acontecer dentro de cada sistema de ensino, tá bom? Então, não vacila, abençoadinho de Jesus, porque esses são dispositivos do novo ensino médio. Vamos para mais, vamos para mais. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não pode ser superior a 1.800 horas anuais. Aqui, gente, é a única vez que ele vai usar, né? Nem usa a expressão, mas ele vai usar algo similar à ideia do que é máximo, tá? Ele não fala a palavra máximo, mas ele vai usar uma ideia similar à carga horária máxima. Aqui é só para o trabalho com a BNCC em todo o curso do ensino médio. Quando isso acontecer, então fiquem atentos, não vacilem, tá bom? Por favor. A União vai ter que acompanhar como esse ensino médio, esse novo ensino médio está acontecendo. Então ela vai definir padrões de desempenho nas avaliações nacionais para que esse ensino médio possa ser avaliado e para a gente saber se está valendo a pena ou não, tá bom? Então, qual vai ser a referência? A nossa BNCC. Ela vai ser a referência para eu entender se esse novo ensino médio está funcionando ou não. A gente vai fazer a avaliação, utiliza a base e vê se está tudo ok. Aí, os currículos deste ensino médio, eles vão sempre pensar naquela lógica de formação integral do aluno, formação do indivíduo completo. E aí, na formação desse indivíduo completo que a gente espera, a gente vai adotar um trabalho voltado para a construção de um projeto de vida desse aluno. E aí, a gente quer a formação nos aspectos físico, cognitivo e socioemocional desse aluno. É formar o indivíduo completo. É a ideia de educação integral que a gente já vem falando, tá bom? Os conteúdos trabalhados lá no ensino médio devem mudar a forma de ser trabalhados. Não dá para trabalhar da mesma forma. Então, vamos pensar que a avaliação já tem que ser processual e formativa. A gente vai ter que trabalhar atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online. Para que, Carlinhos, uma formação diferente? Para que, ao final, o aluno possa demonstrar o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e conheçam as diferentes formas que nós temos de linguagem contemporânea. Tranquilo isso? Então, assim, a gente finaliza o artigo 35A e entramos no artigo 36, que é a maior mudança, a mudança mais significativa do texto da LDB, porque trata da estrutura dos itinerários formativos, e especialmente do itinerário da formação técnica profissional. Então, fique atento. Por quê, Carlinhos? O que é esse tal itinerário formativo? A gente vai trabalhar uma porção do ensino médio com a base, mas a gente vai complementar com esse itinerário. E esse itinerário é muito importante, porque o aluno vai fazer a escolha dele e ele vai poder ou se aprofundar em uma área do conhecimento ou fazer formação profissional. Porque ao final do ensino médio, esse cara já vai saber o que ele quer para a vida dele. Então ele pode ingressar na educação superior ou no mercado de trabalho. É isso que a gente está tratando aqui, de um ensino médio com a nova cara que leva esse aluno a resultados melhores. Então vamos falar do artigo 36, que trata aí ainda deste novo ensino médio. Olha ele aí. Os currículos do ensino médio são compostos pela Base Nacional Comum Curricular, chamada de Formação Geral Básica, e por itinerários formativos, tá bom? Que devem ser organizados pela oferta em diferentes arranjos curriculares, dependendo do lugar. E quais são esses itinerários formativos? São 4, itinerários que são a mesma coisa das áreas do conhecimento, que a gente já tinha tratado. Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. E aí ele criou aqui também a formação técnica profissional, que é a formação que nós possuímos. Tá bom? A organização dessas áreas, das competências, isso vai acontecer no âmbito de cada sistema de ensino, que vai definir como isso vai acontecer.
como vai acontecer a oferta desses itinerários formativos. Cada sistema vai disciplinar. E aí ele começa a dizer: a critério do sistema de ensino poderá ser composto itinerário formativo integrado, juntar mais de um itinerário formativo ali entre os componentes da base nacional, que são as áreas do conhecimento. Tá bom? Posso integrar mais de um. Os sistemas de ensino, se sobrar vagas, eles podem pegar os alunos que já concluíram o ensino médio, eles podem voltar. Tá? O egresso poderá regressar à escola para cursar mais um itinerário formativo, ter mais uma formação, por exemplo. E a critério do sistema de ensino, quando eu tratar da formação com ênfase técnica e profissional, aquele itinerário lá da formação profissional, o que a gente vai considerar? A inclusão de vivências práticas do trabalho no setor produtivo ou em ambiente de simulação. Vamos estabelecer parcerias e vão fazer uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Vai ver a possibilidade de concessão de certificado intermediário. Isso aqui é legal porque ele fala mais de uma vez na lei. Esse certificado intermediário é quando eu tenho um curso grandão assim, ó. Aí quando eu terminar aqui, ó, porque ele foi organizado em uma etapa, eu posso dar para ele um certificado intermediário. Terminou mais uma etapa, mais um certificado intermediário. Terminou ele todo, o certificado final. Para que dar certificados intermediários? Para já garantir essa qualificação para o trabalho e que ele possa ingressar nesse mercado de trabalho. Tá bom? Vamos ao parágrafo 7º. Posso ter a oferta de formações experimentais. E essas ofertas vão ter que constar no CNCT, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. CNCT, não TC, Carlinhos. Deixa eu corrigir aqui. CNCT. Mas, Carlinhos, e se não tiver? Aí a gente pode pedir, gente, a inserção disso. Se não constar lá, aqueles que não constam, a gente vai depender de dar continuidade com o reconhecimento do Conselho Estadual de Educação. O prazo, 3 anos. E depois, para inserir lá no Catálogo Nacional, 5 anos. Então, o curso que não está lá pode acontecer, mas terá que ser reconhecido no prazo de 3 anos e depois ser inserido dentro do catálogo no prazo de 5 anos. Posso fazer a oferta daquela educação profissional realizada dentro da instituição ou fora dela. Posso fazer uma parceria para essa educação profissional. Só que essa parceria é para uma instituição que já esteja previamente aprovada pelo órgão normativo, que é o Conselho de Educação. Isso deve estar expedido e homologado pelo secretário de Educação do sistema de ensino. Tudo bem? As instituições de ensino, elas que emitem certificados. E esse certificado tem validade nacional, seja para prosseguir nos estudos, para ingressar na educação superior, ou em outro curso de formação que seja o ensino médio obrigação. Então, terminou o ensino médio, terminou a educação profissional, vai ter certificado, e esse certificado vale em todo o país. Vamos para o parágrafo 10º. Gente, porque esse artigo 36, ele é gigantesco, tá? Ele tem 12 parágrafos, como vocês estão vendo aqui, agora que nós vamos finalizar, tá? Além das formas de organização do artigo 23, eu até já falei isso para vocês, só para contrariar, a gata fugiu, então além disso aqui, a gente pode organizar o ensino médio em módulos ou adotar o sistema de créditos. Entendeu o MC ensino médio agora? Ah, professor Carlinhos, agora fez todo sentido. Do parágrafo 11. Para os efeitos do cumprimento do currículo do ensino médio, então, posso cumprir a carga horária não somente na escola, mas poderei o fazer firmando convênio com outras instituições, inclusive de educação à distância. Mas elas vão ter que comprovar o seguinte: demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou experiência adquirida fora do ambiente escolar, atividades de educação técnica oferecida em outras instituições credenciadas, cursos oferecidos por centros ou programas, estudos realizados em instituições nacionais ou estrangeiras e cursos realizados por meio da educação presencial à distância com uso de tecnologias. A fim de finalizar, vamos ter que falar também do campo vocacional. Já que estamos falando de um projeto de vida, as escolas devem orientar os seus alunos no processo de escolha das áreas do conhecimento ou da atuação profissional que se espera destes estudantes. O novo ensino médio tem muito ainda para conseguir ser aplicado. Por quê, professor Carlinhos? Porque ele é gigantesco. E o tamanho dele nos amedronta. Por isso, ainda não consegue ser aplicado em sua totalidade. E há muita discussão sobre esse novo ensino médio. Para fins de prova, você vai entender o que está aqui. É isso que você precisa levar. E por isso eu fui explicando ponto a ponto para não haver falhas.
Agora, eu vou fazer uma pausa. No próximo bloco, eu vou falar da educação profissional técnica de nível médio e da educação de jovens e adultos. Antes de ingressar, é claro, na educação superior, que também vai ser alvo de outro bloco. Eu espero por você, então. Um abraço. Tchau, tchau.